Olá, senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um Dialetou. Eu sou o Lineker Rafael. Hoje a gente vai bater um papo muito interessante com a pessoa que veio de Ituverava aqui pra Franca. Olha que maravilha. Então, muito obrigado a galera de Ituverava também que vão assistir esse episódio. Confesso que é um episódio muito confortável pra mim, porque a gente vai falar de emagrecimento, de treino, de rotina, de alimentação, até de sono, no caso. Então, é um episódio muito confortável pra mim, tá? Só que antes de apresentar a nossa convidada maravilhosa, eu quero falar dos nossos patrocinadores. Eu quero começar pela Matrix Viagens. Até no decorrer da gravação, vocês vão ver que tem uma plaquinha atrás dela. A Matrix Viagens, eles realizam seu sonho de viajar, tá bom, pessoal? O seu sonho de viajar em suas viagens dos sonhos. Então, quero mandar um abraço pro Cleomar, pra Thaís, que estão junto aí, estão acreditando e patrocinando o nosso podcast. Quer viajar? Uma viagem top, seja Índia até Dubai, é com a Matrix Viagens. Vocês só vão organizar a questão do pagamento. O resto eles resolvem tudo pra vocês. Hotel, despesas, com quem vocês vão ficar, quem vai levar vocês nos lugares, brasileiros que vão estar lá. Então, assim, é muito bem feito o trabalho deles, tá? E eles estão na descrição dessa live aqui, junto com os nossos outros patrocinadores. E um deles que eu amo de paixão, que é a Império Moda Masculina. A Império Moda Masculina me veste. Então, praticamente tudo que eu uso é lá da Império. A Império tem 2 lojas aqui na cidade, tá, pessoal? Uma na Major Claudiano 2177, a outra na Avenida Santa Cruz 2624. Inclusive, eles entregam pra fora também. Vocês aí de Ituverava que estão assistindo a gente, se vocês gostaram dessa peça aqui ou sentiram vontade de ver o Instagram deles, eles também entregam aí pra vocês, tá bom? Certo? Câmera aberta. Pessoal, com vocês aqui hoje, doutora Lívia, tudo bem? Tudo bem, Tá Rafael? tranquila? Tranquila. É difícil falar Lineker? Não, é porque eu sempre esqueço. Eu guardei o Rafael e foi Rafael, mas Ó, Lineker. obrigado pela presença, tá? De ter viajado aí pra vir aqui bater esse papo hoje. Um abraço pro Walter também, que tá ali nos espectadores. Tamo junto. Hoje vai ter Morango do Amor, o Zempic, Mondiário e tudo Hoje mais. tem muito assunto polêmico por aqui. Você trouxe só os assuntos do momento. Com certeza. Os assuntos que aparecem no consultório todo dia, né? Todo dia. Doutora, você é doutora em quê? Ó, eu me formei em 2018, eu sou médica, me formei em Ribeirão Preto, na Barão de Mauá, em 2018. Comecei a minha carreira dando plantão, como a maioria dos médicos. Correria total. Correria, cheguei a ficar 5, 6 dias direto dentro de um hospital. E aí chegou um momento que eu não estava aguentando mais aquela rotina e eu decidi dar o próximo passo na carreira. E aí, até então, eu não sabia o que eu queria fazer, não tinha pensado em uma especialidade. A especialidade que eu tinha pensado na faculdade era oftalmo, mas eu não me identificava mais com aquela especialidade. E a maioria das minhas amigas começavam a fazer dermato. E aí eu fui fazer dermato também. Então eu fiz dermatologia em Ribeirão Preto. Acabei seguindo mais a linha da dermatologia estética, fiz medicina estética. E em 2021 eu comecei a trabalhar com a parte de harmonização facial, harmonização corporal. Foi nessa época que eu abri a clínica. E fiquei trabalhando até 2023, basicamente só nessa área. Mas chegou um momento, eu gostava, era uma área da medicina que tem qualidade de vida, uma área mais tranquila, né, que tem um retorno rápido, mas chegou um momento que eu não me identificava mais. Eu gostava de fazer o procedimento, mas não fazia sentido só fazer procedimento estético. Muitas pacientes que chegavam até mim, elas queriam compensar dores, emoções, traumas na estética, e para mim isso não fazia sentido. Tinha paciente que chegava no meu consultório, minha autoestima hoje não tá boa, quero fazer um preenchimento labial. Eu falava, gente... Nossa, não faz sentido. Um absurdo não isso, preenche né? esse vazio, né? Não tá certo. Quando a gente começa a fazer isso pontualmente, é claro que o procedimento estético ele vem para aumentar a autoestima, sim, é muito mais do que só estética, mas tem outras questões por trás que precisam ser tratadas. Tem problemas emocionais que precisam ser tratados. Eu tinha paciente com doenças descompensadas, diabetes descompensados, paciente obesa, e queria fazer procedimento estético sem olhar para o restante da saúde. Isso, para mim, não estava fazendo sentido nenhum. E aí, só que eu também não sabia o que eu queria fazer, então eu fui levando. Nessa época, eu ainda dava plantão, trabalhava na ambulância, então era aquela loucura, eu não conseguia me dedicar 100% ao consultório também. Mas como eu tinha um retorno ali do consultório, junto com os outros trabalhos onde eu estava, nessa época era concursada, eu fui levando.
E aí, o meu pai ficou doente e eu acabei precisando ir para outro olhar da medicina, procurar outras alternativas na medicina. O meu pai, em 2022, ele foi diagnosticado com neuropatia periférica. Ele começou a perder os movimentos, ele não conseguia abrir garrafa, ele começou a cair com muita frequência. E aí ninguém conseguia diagnosticar, ninguém sabia o que era. A gente levou em vários neurologistas. E aí o primeiro diagnóstico que veio foi neuropatia periférica. E aí o neurologista, olha, ele tem neuropatia periférica porque bebe, porque come mal, o diabetes está descompensado, tem que compensar tudo isso, parar de beber que a doença vai se resolver. Aí nessa época ele começou a fazer os tratamentos, parou de beber, a gente controlou o diabetes e a doença continuou progredindo. Aí não, neuropatia periférica é uma doença autoimune, não tem o que fazer, a progressão é essa mesmo. Aí eu comecei a estudar nutrologia, principalmente ali pegando a parte das doenças autoimunes. Aí fui estudar protocolo Coimbra, o protocolo de tratamento com a vitamina D, com suplementação, para a gente começar a tentar amenizar um pouco os sintomas. E aí foi nessa época que eu comecei a entrar na nutrologia. Comecei a fazer o tratamento nele, a doença estabilizou. Sério? Olha só. Sim. E aí eu falei, não, tá fazendo mais sentido do que fazer estética, né? Vou continuar estudando isso daqui. E aí ele estabilizou por um tempo e logo a doença voltou. E ele continuou, aí começou a comprometer a fala. Em algumas situações específicas, assim, por exemplo, num velório, que era uma situação, né, ali de tristeza, uma situação mais tensa, ele começava a dar risada do nada. E aí a gente percebeu que o problema não era só neuropatia periférica. E continuamos investigando. E aí veio o diagnóstico de ELA, esclerose lateral amiotrófica. É raro pra caramba. É raro e não tem cura, né? Tanto que quando nós descobrimos, quando fez o diagnóstico da doença, o neurologista disse pra gente, olha, não tem o que fazer, é 6 meses de vida, já passou prescrição de sonda, ia comer por sonda, ia urinar por sonda, dieta pastosa, ia ter que parar de comer tudo. E assim, foi um choque, né? Porque até então a gente não sabia, em uma semana ficou sabendo. E já tinha tempo. Já tinha 2 anos de evolução. Não, tempo assim, o médico deu tempo pro fim, no caso. E o médico deu 6 meses Cuidados de vida paliativos. ali. Falou, geralmente a expectativa de vida é essa, 6 meses. Não tem muito o que fazer. Só que chocou a gente de uma tal forma, porque até então ele estava comendo bem. E aí a gente foi no médico e saiu com uma prescrição de uma dieta pastosa. Como assim? Já vai parar de comer? Saiu com uma dieta de fazer uma traqueostomia. Ele tava bem ainda, não tava tendo dificuldade de respirar nem nada. E aí eu lembro que eu fiquei muito mal nessa época. Eu fiquei acho que uma semana assim sem trabalhar, chorando. E aí eu falei, gente, não é possível que medicina é só isso. Mais uma vez, eu não vou me contentar com isso daqui. Vamos estudar e ver o que tem por aí. Aí, nessa época, eu entrei em contato com os meus professores, os mesmos das dietas anti-inflamatórias, suplementação, desses protocolos de doença autoimune. E aí, comentei com eles. Falei, o diagnóstico do meu pai não é neuropatia periférica, é ela. E aí? O tratamento não está respondendo. Será que eu estou deixando passar alguma coisa? O que eu preciso estudar? Aí eles falavam, olha, realmente, a dieta anti-inflamatória não responde, nem a suplementação da vitamina D. Mas o que fazer então? Mas tem um protocolo nos Estados Unidos que chama DEIANA. Vai estudar esse protocolo. E aí foi nessa época que eu entrei no mundo da nutrologia de fato. E aí eu comecei a me especializar. E aí eu fui procurar entender um pouco mais do que era esse protocolo. Esse protocolo, ele é só de suplementação. Ele é para melhorar principalmente a parte da energia mitocondrial. E aí nessa época eu comecei a estudar sobre as terapias injetáveis. Porque o meu pai sempre foi muito difícil de tomar remédio. Ele era aquelas pessoas que a gente passa o remédio, ele sabe o que tem que fazer e não faz. E aí, com a terapia injetável, ele não tinha opção. Não tinha escolha. Porque com a terapia injetável, eu fazia o tratamento uma vez por semana nele, eu chegava e fazia tudo, porque era só injeção. E eu falei, aqui ele não tem aquela necessidade de usar a medicação todos os dias e o controle não está nas mãos dele. E aí foi quando eu comecei a estudar um pouco melhor essa parte de terapias injetáveis.
e a gente começou a mudar o tratamento. Em 6 meses, meu pai parou de progredir a doença. E ele começou a ter Melhora? alguns aspectos de melhora. Tanto que o meu pai, até hoje, 2 anos depois do diagnóstico, meu pai já teve sintomas de melhora e não progrediu. Ele continua comendo normal, ele continua andando, ele toma banho sozinho, ele come sozinho. Se precisar ficar em casa sozinho, ele fica. Então, quebrou totalmente o que tinha sido falado há 2 anos atrás, onde a expectativa de vida era de 6 meses e agora já tem 2 anos de doença. E aí, nesse meio... Resumindo, né? Que bom que você é teimosa pra caramba, né? Assim, geralmente eu não me contento com um não. Entendi. E aí, nesse meio do caminho que eu estava estudando mais sobre o tratamento dele especificamente, eu conheci um outro mundo, que é o mundo da medicina integrativa e o mundo da nutrologia. E nessa época, 2022, 2023, eu ainda estava trabalhando com dermatologia, e aí eu percebi que o que me incomodava nas pacientes era algo que incomodava a mim mesma. Então, eu não fazia sentido uma paciente estar doente e ir no meu consultório fazer procedimento estético. Porque para mim não fazia sentido isso. Eu estava pesando, eu já estava com obesidade nessa época, eu cheguei a pesar quase 100 quilos. Isso era quanto tempo atrás? Há 2 anos. Foi 2023. Você pesava 100 quilos? Cheguei Mentira, a pesar... né? Sério? Cheguei a pesar 99 quilos. Nossa. Sim, e uma coisa que acontece muito com as pacientes que eu recebo... Quanto você pesa hoje? Eu sei que é uma pergunta indiscreta, mas vai, já que você falou que era quase 100, quanto que você pesa hoje? Hoje eu peso 68. Olha só que diferença. Ainda é em tratamento. Porque o que eu ia falar há pouco tempo, o que eu comecei a perceber lá nas pacientes que vinham até meu consultório, é que do mesmo jeito que elas tentavam compensar na estética, eu também compensava. E aí o que eu via que não fazia sentido para elas, era o que não estava fazendo sentido para mim. Só que eu não estava me vendo, eu não me via acima do peso. Como muitas pacientes têm distorção de imagem, demora para a paciente perceber que ela está acima do peso, demora para ela perceber que ela está com obesidade. Eu demorei anos para perceber que eu tinha obesidade também. Tá, mas essa distorção que você diz é uma coisa psicológica ou uma coisa também de vestimenta? Porque a pessoa pode estar engordando, ela pode estar... Às vezes a pessoa gosta de usar aquelas roupas super confortáveis, aí ela tá engordando, ela nem vê. Os dois. Uma calça de moletom, entendeu? É os dois, principalmente psicológica. Por quê? A pessoa, ela sabe que ela tá acima do peso, mas ela não sabe o quanto ela tá acima do peso. Ela não consegue ver a dimensão disso. Só que hoje é muito fácil, porque se antes... Hoje a gente tem acesso muito fácil às coisas. Você tem acesso muito fácil à comida, você tem acesso muito fácil à roupa. Muito. Eu dou 2 cliques aqui, eu peço um hambúrguer agora pra gente. Exatamente. E antes, como era pra você comprar uma roupa? Você não podia comprar uma roupa a hora que você quisesse. Você nem tinha essa facilidade de comprar uma roupa por telefone, por exemplo, por um aplicativo, por um site. Hoje a gente tem essa facilidade. Então, a pessoa, ela vai mascarando a situação dela. Ah, essa roupa não me serve mais hoje, mas tem outra que serve, tá tudo bem. Eu vou usar aquela roupa maior, porque é melhor eu usar uma roupa maior do que eu olhar para o que tá acontecendo comigo, do que eu olhar para a ferida que tá aberta em mim. Porque quando a gente fala em emagrecimento, quando a gente fala em ganho de peso, não é só comida, é sempre emocional. Então, para olhar para a ferida emocional, dói. Gera dor, gera sofrimento, e muita gente não está disposta a olhar para esse ângulo, olhar para isso. E o que você pode dizer também, uma coisa que pode ajudar? O que você pode dizer para quem é próximo a alguma pessoa que você conhece que tá assim? Porque às vezes um toque de fora é importante. O que eu falo muito... Pode ser que azeda o negócio? Pode ser. Mas pode dizer que também que dá certo. Alguém falar, tipo, e aí? A gente precisa fazer alguma coisa. O que eu falo muito para os pacientes é que rede de apoio no tratamento para emagrecer, num tratamento de obesidade, de excesso de peso, ela é muito importante.
Então, se a pessoa não tem rede de apoio próxima, ela tem que procurar uma rede de apoio. E as pessoas que estão próximas, elas precisam ter um olhar mais empático para o outro. Então, uma pessoa que é próxima de você, ela está acima do peso, hoje tem muito preconceito e esse preconceito ele precisa acabar. Você não pode olhar para aquela pessoa falando, nossa, é porque é preguiça, nossa, é porque não para de comer, nossa, porque isso. Isso é preconceito. Então, hoje a gente precisa de um olhar mais empático. A pessoa, ela tá acima do peso, mas não é por comida. Ela tá tentando compensar uma dor, um vazio por dentro, um abandono, às vezes uma relação Tóxica. uma relação amorosa que tá ruim, uma relação no trabalho que tá ruim, uma relação com os pais que está ruim, que geralmente o problema começa na infância. Então, o problema ele é muito mais complexo do que parece. Tanto que se fosse um problema fácil, a gente não teria mais obesidade, porque com a tecnologia que nós temos hoje, com a facilidade, medicações, atividade física, suplementação, a facilidade que a gente tem hoje de ter acesso a informações, de ter acesso a um cardápio nutricional, a gente não teria esse problema mais. Mas por que tantas pessoas começam a emagrecer e de repente começam a engordar de novo? Por que tantas pessoas começam o tratamento e elas param o tratamento? Desistem, né? Sim. Uhum. Quanto tempo que demora, mais ou menos, pra gente fazer daquilo um hábito? A gente tem um estudo que fala que, sei lá, 90 dias, 100 dias. Uhum. Comecei hoje. Daqui 90, 100 dias vira um hábito? A Ó, gente tem um estudo mais ou menos sobre isso? Alguns estudos falam que até 21 dias, tá? É pouco. Depois de 21 dias, geralmente já se tornou um hábito. Só que a questão não é você repetir a mesma coisa por 21 dias. Porque isso é muito fácil e muito simplório. De repente, ó, você não toma água. Você começa a tomar água 21 dias. Aí, depois de 21 dias, o milagre aconteceu? Não. A questão é sempre essa daqui. Por que você não toma água? Não é fazer um hábito, fazer a mesma coisa 21 dias. É descobrir o porquê você não toma água. Porque vai chegar no 22º e a pessoa falar, tá bom, fiz os 21. A questão do emagrecimento, o paciente ele pode fazer o tratamento 1 ano, ele pode fazer o tratamento 6 meses. É muito mais do que 21 dias, certo? A questão é ele descobrir por que ele engordou. Se ele não descobre por que ele engordou, a hora que ele tira essa muleta aqui, ó, esse facilitador que é a medicação, ele volta a engordar. Esse cara aí é o Mondiaro? Esse daqui é o Monjário e aqui eu trouxe uma caneta de Ozempic. Essa caneta de Ozempic, ela tá sendo descontinuada, que hoje a gente tem o Egov, que é o mesmo princípio ativo. Posso ver? Claro. E hoje são as melhores medicações aí que nós temos. Nossa, eu escutei falar tanto de momento. você, cara. Nossa, tanta gente que veio aqui e falou dela, até hoje eu não sabia o jeito que era. Pode Que abrir. loucura. Essa caneta aí, ela é por clique, né? Essa daqui é por monodose. Então, cada caneta dessa daqui é uma dose. Essa daí a gente consegue fazer várias doses Então, nela. deu uma dessa aí já é descartável. Isso. Entendi. Aplicou uma dessa Mondiaro. daqui já descarta. A primeira vez que eu escutei falar do Mondiaro foi quando aquela cantora usou. Aham. Como é que ela chama? Foi a Maraísa, Maraísa, né? Foi Ela a ficou Maraísa. um palito, ficou até estranha. Foi. Aí ainda não tinha no Brasil na época. Aí o pessoal falava assim, é caro, não sei o quê, mas vai chegar no Brasil. E chegou no Brasil, não chegou? Sim, chegou. Faz pouco tempo também. Nós temos no Brasil 2 apresentações só. A gente tem Monjaro hoje, por essa indústria aqui que é a Lilly, a caneta até de 15 miligramas. No Brasil chegou essa, que é a de 2,5, e chegou a de 5. Então, hoje nós temos 2 apresentações. Essas apresentações iniciais foram as apresentações do tratamento do diabetes. Então, do tratamento da obesidade, que aí vai chegar com outro nome, não vai ser Monjaro, é Zepbound. Aí são doses maiores. Então, ela não foi criada com esse intuito de O emagrecer. Ozempic, que é essa azul aí, ela foi criada com o intuito de tratar obesidade. O Egov, quando a semaglutida, que é o princípio ativo, foi autorizado para o tratamento do diabetes, aí mudou o nome, passou a ser o Egov, que hoje é outra caneta, tem nessa apresentação aí de 1 miligrama, tem na apresentação de 2,4, tem várias apresentações. Uhum.
E esse daqui é a mesma coisa. Monjaro foi aprovado para diabetes, tratamento de diabetes, e aí foram fazendo estudos, viram a importância do uso da medicação no emagrecimento, né, os resultados. E quando foi aprovado para obesidade, foi aprovado com o nome de Zepbound, mas é o mesmo princípio ativo, que é a tirzepatida. Pronto. Tinha visto já, Gui? Não? Tá, não, eu não preciso, irmão. Graças a Deus, graças a Deus. Tá bom, vamos lá. Qual funciona, qual não funciona? Ou a pessoa também tem que fazer força de vontade? É só aplicar e emagrece? Como é que é? Olha, quando a gente fala em medicação que funciona ou não funciona, a gente está falando de quem? Da pessoa. Quem é o paciente? Ele tem o quê? Quais os hábitos Porque dele? tem gente que acha que isso aqui é um milagre. Sim, como eu disse antes, a medicação, ela é um facilitador, tá? As duas medicações funcionam, elas têm resultados, inclusive uma medicação que é um pouco inferior a essas duas, que é a Saxenda, que foi usado por muitos anos, a Victoza, elas também têm resultados. Quando a gente está falando de resultado, a primeira pergunta é: quem é o paciente? O que esse paciente tem de doença, de comorbidade, de hábitos, de emoções, entendeu? É um problema muito mais complexo. Quando a gente fala em emagrecimento, como é o tratamento do emagrecimento hoje comigo? A maioria dos médicos trata causa fisiológica. Quando a gente fala em emagrecimento, a gente precisa olhar para o pilar fisiológico, que aí aqui a gente avalia a necessidade de medicação, a gente avalia se esse paciente ele tem deficiência nutricional, se ele tem alteração hormonal, o que precisa ser tratado fisiologicamente. Depois a gente acaba avaliando as questões emocionais, por que esse paciente ganhou peso. Porque ninguém come sem um motivo. Tá? Não descontroladamente. E depois a gente acaba olhando as causas sociais ambientais. Porque se você está em um ambiente onde todos os seus amigos são obesos, você acha que para você vai ser mais fácil emagrecer ou não? Então, o ambiente, ele conta muito, 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 muito. E se é a sua família, que você Mais convive ainda, com ela todos 100%, os dias? É 100%. Exatamente. Então, a gente sempre precisa ter esses três olhares, olhar para esses três pilares. Senão, o tratamento não anda. É aquela pessoa que começa a emagrecer e, de repente, ela trava. Porque quando a gente fala em roda da vida, é a mesma coisa. Sabe o pilar saúde, o pilar relacionamento, o pilar trabalho? Fé. Se não tiver tudo redondinho, a roda não anda. Não anda direito. Ou se pelo menos tudo tem que estar na mesma proporção para a roda andar. Então, a gente pode elevar o nível conforme vai elevando o desenvolvimento de cada área. No emagrecimento é a mesma coisa. A gente precisa estar com esses três pilares em harmonia e a gente vai trabalhando os três juntos para que o tratamento ele aconteça. Esse lance do família aí é muito verdade, porque fez 8 anos que eu treino. Uhum. Faz 2 anos que eu moro sozinho. Uhum. Depois que eu comecei a morar sozinho, o meu corpo evoluiu muito mais. Por quê? Lá em casa é casa de vó. Uhum. E eu brinco que é a casa do chá. As vizinhas todas se reúnem lá na casa da minha mãe pra conversar, fazer fofoca, e cada uma leva uma guloseima. Sim. Então sempre tem bobeira lá pra comer. Uhum. Tirando que a minha mãe faz uns negócios, umas coisas gostosas, tipo bolo, essas coisas assim. Então, esse meio familiar, ele conta 100%. Porque sempre que eu morava lá com ela, então eu comia todas essas bobeiras e tal, mas treinava. Mas o resultado não era o mesmo. Sim. Agora que eu moro sozinho, que eu cozinho só pra mim, eu não tenho namorado, não tenho esposa, não tenho nada. Então, eu cozinho só pra mim, aí eu tomo meus whey da vida e tal, meu corpo evoluiu muito de 2 anos pra cá. Muito, muito, muito. E por que você acabava comendo no Porque ambiente familiar? Tava lá, você chega com fome, tá na cara que você vai comer. Aqui a gente avalia duas questões. Uma que é a questão da facilidade. É. E hoje a gente tem facilidade o tempo todo, sim ou não? Mas facilidade de graça é melhor ainda. Mas uma facilidade na tua frente é diferente de uma facilidade de um pedido no telefone, Mas por o pedido exemplo. custa dinheiro. No final, ele custa um Pix ou um cartão de crédito. Da minha mãe não custava nada. Mas hoje o cartão de crédito ele é uma outra facilidade. Porque antes era tudo dinheiro. Hoje a maioria tem um cartão de crédito. E comida não é um bicho de 7 cabeças. Você não vai gastar R$1.000 com comida ali na hora. Então, entende a facilidade? E uma outra questão é a necessidade de pertencimento.
Quando você fala não, você não tá falando não pra comida. Você tá falando não pra tua mãe, você tá falando não pra sua avó, Seus amigos. você tá falando não pros seus amigos. Aham. E isso traz aquele sentimento de, nossa, eu vou ser rejeitado. Então, a pessoa que ela já tem problema com rejeição, quando passa essa possibilidade na cabeça dela, ela já começa a sofrer. Não, mas se eu falar não, eu vou ser rejeitado. Eu Então, conheço gente que não gosta de beber e aham. vai pra barzinho com amigos só pra estar no grupo. Você conhece gente que não gosta de beber e bebe. Você conhece gente que não gosta de fumar e fuma. Só pela questão de pertencimento. Só de estar na tribo. Né? Exatamente. Participar da tribo. De estar na tribo. Realmente. Mas por que que E eu já não tô nem aí pra isso, você acredita? Por Eu sou quê? tão bem resolvido com essas coisas. você, por exemplo, consegue falar não? Certo? Tranquilamente. Tranquilamente. Porque você não passou pelo problema da rejeição na infância. Uhum. Se você tivesse passado pelo problema da rejeição na infância e isso fosse uma dor, uma cicatriz em você, você não ia conseguir falar não também. Verdade. Verdade. Entendeu? Uhum. Bem interessante. Ó, Walter, você vai trazer o morango aqui pra nós, meu parceiro? Vamos falar desse morango do amor, que todo mundo tá falando do morango do amor. Levanta a mão aí, quem não comeu o morango do amor ainda nesses dias de hoje? Isso daqui é polêmica. O que você pode dizer pra gente do morango do amor, doutora? Quando a gente vê isso daqui, tem várias questões a serem analisadas, né? Então, a primeira delas, o morango do amor não é o morango em si. É a emoção que ele causa. Então, você não tá comendo, não é por conta de ser um morango gostoso, porque tem tantas outras coisas gostosas por aí, é pela emoção que ele causa. E quando você come pela emoção, você tá comendo pelo quê? O que você tá tentando compensar com essa emoção? De repente, é uma rotina muito cansada, que você precisa de um prazer imediato. Às vezes, é um abandono, que você tá tentando compensar com comida. Sabe aquelas pessoas que tentam compensar com comida um vazio por dentro? Elas compensam na comida? É a primeira questão que a gente olha. Hoje, a principal questão do morango do amor é avaliar a questão emocional, a causa emocional. E, mais uma vez, o que a gente acabou de falar sobre a questão do pertencimento é isso daqui. Hoje, eles usam o morango do amor, assim como tantas outras coisas. Isso daqui é só a onda da vez. Daqui a pouco vai aparecer outra coisa. Pavê diferentão. Daqui a pouco aparece outra coisa. Sempre aparece. Uhum. Isso daqui é para gerar necessidade de pertencimento nas pessoas. Tá todo mundo fazendo, eu tenho que fazer também. O que é a onda aqui do Instagram quando o Instagram explodiu? Dos filtros, de tudo, das modinhas, das dancinhas que aparecem. Né? As músicas. Exatamente. Tá todo mundo fazendo, então eu preciso fazer também. Quando a gente olha pela ótica do paciente, o paciente, mas é só um morango, não vou engordar. Realmente, se for só um morango, não vai engordar mesmo. Porque se você tiver controle, gestão da quantidade de calorias que você está comendo e souber compensar, mantendo o seu déficit calórico, você não vai engordar. A questão é a pessoa usar isso daqui como justificativa. Mas é só um morango do amor. É mais uma desculpa. É a desculpa da vez agora. Porque hoje é um morango, amanhã vai ser o quê? É só mais um morango, é só mais um hot dog, é só mais uma pizza. A gente precisa, eu trago isso muito para os pacientes e a gente precisa trazer clareza em relação a isso, sobre as justificativas que a gente usa na nossa vida. Porque a gente consegue justificar as coisas muito bem. Você tem um problema, você procrastinou, não fez o que você deveria fazer, você sabe justificar. Mas eu não fiz por conta disso, entendeu? Eu mereço morango do amor porque hoje meu dia foi cansativo. Eu mereço porque hoje eu tô triste. Eu mereço porque meu marido, meu namorado brigou comigo. Sempre vai ter uma justificativa. A gente sabe como justifica. A gente sabe justificar muito bem os nossos... Se você merece comer um morango quando você tá triste, se você merece comer um morango quando você tá muito feliz, então fudeu. Cara, você vai comer um morango. Se você perder para um morango do amor, você ganha de quem? Eu falo isso para os meus pacientes, eu mando tomar água. Se você perder para um copo d'água, você ganha de quem? Eu falo isso pros meus amigos quando eles acordam atrasado. Falo, se você não ganhou do despertador, meu irmão, você vai ganhar do quê nessa vida? Exatamente. O despertador ganhou de você. Quanto mais você aceita as desculpinhas do dia a dia, mais quando os problemas aparecem, você não sabe lidar com eles.
Então, se você... Exatamente o que você está dizendo. Nossa, não ganhei do despertador. Ah, coloquei para despertar ali, é só mais 30 minutinhos, só mais 40 minutinhos. Eu precisava tomar um copo de água a mais e eu não consegui tomar. Você não consegue fazer isso daqui? Como você vai conseguir vencer os problemas da vida? Como você vai conseguir evoluir na tua carreira, sendo que aparece problema o tempo todo? Entende a questão? É uma coisa muito mais complexa. E quando eu falo disso daqui, de morango do amor, a gente está falando de pessoas que são facilmente manipuladas. Até hoje, eu trouxe aqui pra gente fazer a gravação, até hoje eu não comi. Mas por que eu não comi? Gente, é um morango, eu sei o que tem aqui dentro. Isso daqui já tem na nossa alimentação aí o tempo todo em outros alimentos. Na questão não é o morango em si. Agora, se eu entro na vibe do morango do amor ou em qualquer outra coisa que aparecer, eu sou uma pessoa facilmente manipulada. Se eu sou facilmente manipulada, se os outros conseguem me controlar, se o sistema consegue me controlar... Olhando por esse ângulo faz todo sentido. Dá até uma assustada. Sim. Dá até uma assustada. Sim. E essa pessoa que come come o morango nessa questão da manada, qualquer outra manada, ela entra no meio e vai embora. Tudo. Entendeu? É por isso que tem gente que bebe sem gostar de beber. É por isso que tem gente que fuma sem gostar de fumar. Tem gente que assiste seriado, nem gostou do seriado, porque todo mundo tá assistindo. Tem, Seriado do momento. tem pessoas que saem com outras pessoas ali num grupo social sem gostar dessas outras pessoas. Eu falo, cara, se você não gosta de estar ali, se você não gosta de estar fazendo o que você está fazendo, por que você está fazendo? E aí, assim, é uma questão tão complexa, porque é a mesma coisa, você está num trabalho, você não gosta do trabalho onde você está, por que você está ali? Você não gosta do relacionamento onde você está, por que você está ali? Entendeu? Então, aí no final de tudo a gente não entra no medo de você ficar sozinho, de ser rejeitado. Quase no final não é isso tudo. Na Pra verdade... quase tudo. Na verdade, o trabalho tem essa diferença, porque a pessoa precisa do dinheiro. Não é todo mundo, infelizmente, consegue trabalhar com o que gosta. Ganhar dinheiro com o que gosta. Será Pra mim, essa é a definição de sucesso. Você ser bem remunerado com aquilo que você ama fazer. O que eu faço. Então, pra mim, eu tenho sucesso. Sim. Mas, infelizmente, não é todo mundo que consegue, né? Mas isso vai da pessoa também. A pessoa tem que batalhar por aquilo que ela quer. Uma coisa é a pessoa não conseguir, outra coisa é ela aceitar. Tudo bem que eu não consigo fazer isso agora, mas eu não aceito essa posição que eu tô e eu vou lutar pra mudar. São coisas completamente diferentes. Tudo bem que eu não consigo fazer uso da medicação agora, mas então o que eu vou fazer para compensar esse não uso da medicação? Ou o que eu vou fazer para eu conseguir usar a medicação que eu preciso? Você estabelece uma meta, né? Você quer chegar até isso aqui. Ele é lá na frente. Sim. Mas o que eu posso fazer que vai me ajudando até ir lá? Eu posso caminhar todo dia? Exatamente. Eu posso estudar mais para mudar o meu cargo e ter mais dinheiro para poder comprar isso aqui lá na frente? Exatamente. Então você estabelece metas. Sim. O mais difícil, eu não acho nem que é começar. É você ter sua meta lá no final. Porque sem ela, você já não sabe para onde você vai. O que você quer. O mais difícil Entendeu? não é a meta. Sabe o que é mais difícil hoje em dia? Quando um paciente ele entra no meu consultório buscando emagrecimento, a primeira coisa que eu pergunto para ele, você quer emagrecer por quê? Por que você quer emagrecer? E eu sempre exploro... O que eles te respondem? E eu sempre exploro, eu sempre insisto muito nisso, qual o sonho dessa pessoa. Ela quer emagrecer por qual sonho? A maioria das pessoas não sonham mais. Elas pararam de sonhar lá na infância. Quando eu te pergunto qual o seu sonho, a maioria não consegue me responder qual sonho elas têm. Que loucura. Eu respondo essas coisas tão Exatamente. fáceis, assim. Mas assim, eles conseguem te responder alguma coisa? O que eu mais vejo no consultório hoje são pessoas que querem emagrecer devido a outras pessoas. Por conta de outras pessoas. E isso é a coisa mais triste que existe. Porque você quer emagrecer não por você. Você quer emagrecer não para se sentir melhor, ter mais saúde, não por você, para autoestima melhorar, para usar uma roupa que de repente não tá usando e gostaria de usar.
A maioria quer emagrecer porque o outro não tá olhando pra ela, porque o relacionamento em casa não tá bom, porque o marido não presta mais atenção, porque o marido olha pra outras mulheres. Isso é verdade. A maioria quer emagrecer por conta do outro. Tanto que o melhor pré-treino é chifre, né? E sabe? Eu já escutei muita mulher falando isso, velho, porque o marido trocou ela por outra, porque ela tava mais gordinha e tal. Ela falou, agora eu vou emagrecer, ficar gostosona Porque pra ela ele ver. fica indignada, né? Pra ele ver que eu fiquei gostosona e agora eu não vou querer ele. Então, e mais uma vez isso é errado, porque qual que é o motivo dessa pessoa o emagrecer? cara, ainda o ex-marido, ele! então. Exato, ainda é ele. E isso é muito triste, porque você vê a outra pessoa vivendo a vida dela, independente se eles estão juntos ou se largaram. Mas o outro, ele tá vivendo a vida dele de boa, entendeu? Ou ela tá vivendo de boa. E ele não tá nem aí Não tá nem lembrando. se fulano emagreceu, se não emagreceu, se fulana tá com a autoestima baixa ou não tá. Ele tá seguindo a vida dele. E aí a pessoa tá focada no outro, não tá focado nela. E isso é a fórmula para começar a dar errado o tratamento. Porque se o tratamento ele não é por você, em algum momento você vai começar a se auto-sabotar. Você vai desistir. E como que é a frustração da pessoa que chega lá no seu consultório? Porque eu tenho certeza que você já não passa isso aqui direto. Mesmo se ela tiver dinheiro. Hoje, como é feito o nosso tratamento, tá? Primeira coisa que eu abordo, o que muda... hoje como é feito o nosso tratamento. O que mudou, na verdade, nesses últimos meses aí de tratamento. Hoje eu insisto muito em saber qual a dor emocional da pessoa. No porquê ela come, quando ela começou a ganhar peso. Se é uma pessoa que tá gordinha desde a infância, eu tenho que decidir. Você é terapeuta também? Eu acabei indo mais para uma... para uma linha de psicanálise, justamente para entender isso. Mas por que eu fui para isso, né? Tudo tem um motivo, não foi? Eu não acordei e falei, não, agora eu vou estudar psicanálise para pôr isso no meu tratamento. É que eu percebi que alguns pacientes usando Monjaro, eles não tinham resultado. Não emagreceram? Eles usavam Monjaro, já tinham feito reposição hormonal, deficiência nutricional toda tratada, metabolismo excelente, aceleradíssimo. O paciente não emagrecia. Na fisionomia tava perfeito, Na assim. fisiologia tava tudo excelente, tava perfeito. E o paciente não emagrecia. Eu falava, gente, tem alguma coisa que eu não tô vendo. E aí eu comecei a perceber as questões sociais e ambientais e principalmente as questões emocionais. E aí eu precisei ir para essa linha, para trazer resultado para o meu tratamento. Mas quando eu comecei a parar para avaliar isso, mais uma vez, eu olhei para quem? Para mim. Eu tinha medicação dentro da geladeira e não usava, sabendo que eu ainda tinha que perder peso. Eu olhava para a medicação, eu começava a passar mal, eu começava a vomitar, sem aplicar. Te dava enjoo? Não, já me dava náusea, vômito, eu começava a vomitar ali na hora, sem aplicar a medicação, porque eu não estava olhando para o meu emocional. Eu não tinha olhado porque eu tinha ganhado peso. Eu não tinha olhado para o motivo de eu não querer perder peso. E aí, quando eu comecei a mapear isso, eu comecei a ver que com os pacientes era igual. Se eu tinha medicação disponível ali para mim o tempo todo e eu não aplicava, você acha que um paciente fazia isso ou não? Com certeza. Então, foi por isso que eu comecei a estudar mais, na verdade, a parte de comportamento humano. Não falo nem que é a parte de psicanálise, não, porque eu encaminho muito para psiquiatra, eu encaminho para terapeuta, para psicólogo, porque eu acho que é um tratamento em conjunto, mas no meu consultório eu avalio muito a parte de comportamento humano. Então, a pessoa, ela entra no meu consultório, eu já estou avaliando a composição corporal dela, eu já estou avaliando os traços de caráter que ela tem, que é através dos traços de caráter, ela tem um perfil comportamental. Eu já avalio o perfil comportamental também, ali avaliando se a pessoa, avaliando o padrão DISC, né? Se ela é dominante, se ela é influente. Eu avalio também a parte de temperamento, e aí a gente faz uma avaliação global para chegar no tratamento certo. Hoje o tratamento, ele é feito com medicação, sim, não é uma medicação só, não tem nenhum paciente meu que usa só Monjaro ou que usa só semaglutida, a gente faz uma associação de medicações, porque uma potencializa a outra. Mas a medicação, como eu disse antes, ela é só um pilar do tratamento. Que interessante, velho.
Doutor, e qual que era a sua maior dor? Você quer contar aqui? Porque eu ganhei peso? É. Olha, eu ganhei, na verdade, Você descontava na comida. Na verdade, tem várias questões, tá? Quando eu sempre estive acima do peso, eu já fui um bebê gordinho. Uhum. E aí, na infância, teve uma época da minha infância que o meu pai e a minha mãe, eles me obrigaram a fazer atividade física, a fazer academia e entrar numa dieta. E aí, eu me lembro de uma cena, assim, com muita clareza, que eu esperei eles dormir, eles me forçavam a fazer uma dieta bem restritiva, e meu pai tinha supermercado na época, imagina, né? Nossa! Sofrimento por uma criança. Uhum. E aí, eu esperei eles irem dormir e fui pra cozinha comer. Aí eu lembro que eu abri a geladeira, comi, sei lá, tudo que eu encontrei pela frente, e o meu pai acordou e viu que eu estava na cozinha, e aí veio atrás de mim. Assim, foi o maior auê ali na hora que eu tava fazendo na cozinha ali sozinha. Ele achou até que eu tava com um rolo de namoradinho. Meu pai era super encanado com essas coisas. E aí eu lembro que nessa ocasião eu comecei a chorar. Falei, eu tava com fome, queria comer. E ali, quando eu comecei a estudar essa parte comportamental, eu percebi que ali na minha infância, por eu estar acima do peso, eu não era suficiente para eles. Essa era a minha concepção quando eu era criança. E aí, eu acabei sofrendo uma dor do abandono ali da infância, né? Uma dor da rejeição. E acabei... Quando uma pessoa sofre a dor do abandono, para ela não passar pelo abandono novamente, ela ganha peso. Ela some no meio das outras pessoas. Então, a causa do meu ganho de peso foi... Uma das causas foi essa. Uma outra causa foi que quando eu saí da faculdade... Eu já sabia que eu teria que trabalhar muito, porque o meu pai não teve uma condição de terminar minha faculdade ali tranquilamente, o pagamento da minha faculdade de uma forma tranquila. Apertou então, pra ele. Sim, quando eu saí da faculdade, eu tinha muita conta para pagar, ele acabou tendo que assumir muita conta aí, e eu já sabia das minhas responsabilidades. E aí, uma pessoa que tem muita responsabilidade, é uma pessoa que passa por muitos problemas, ela precisa ser forte ou fraca? Então, o peso vem como um mecanismo de proteção. Uhum. Então, na verdade, ali durante a minha trajetória, eu fui identificando várias causas que justificavam ali eu manter esse peso. Porque em vários momentos, até durante a faculdade mesmo, eu já tinha passado assim por várias dietas, eu já tinha feito muita atividade física, eu fazia luta, fazia muay thai, boxe, fazia academia. Teve uma época que eu fazia academia 11 horas da noite, que Ribeirão Preto ficava aberto até tarde, Não né? tinha nem horário, tanto que você trabalhava. Eu ia pra academia, assim, tipo, 11 horas, meia-noite. Eu lembro que eu fazia bastante coisa. E mesmo assim, eu começava a emagrecer, mas aí voltava a engordar. Parava e voltava a engordar. Começava a emagrecer, eu parava e voltava a engordar. Você era o efeito sanfona total. Sim, com certeza. Durante a vida toda. Mas por que volta tão rápido assim? Por que a pessoa emagrece muito e volta tão rápido assim, engorda tudo de novo? Porque é fácil engordar ou não? É fácil comer ou não? Depende. Não depende do tipo da pessoa também? Eu sou um cara que se eu ficar sem comer... Eu tenho que comer obrigado. Eu tenho que comer obrigado, porque senão eu emagreço. Porque você não come. Você come obrigado. Como que uma pessoa ganha peso com facilidade? Ela acaba descontando ou em comida ou em bebida. Ela acaba descontando em caloria de alguma forma. Então, ela come com muita facilidade. E aí, quando a gente está falando em comida, a gente não está falando só em quantidade. Porque se você come um prato de arroz, feijão, carne, salada numa quantidade gigantesca, a quantidade de calorias desse prato é menor do que desses 2 morangos. Verdade. Então, e olha a quantidade. É uma quantidade pequena. E a saciedade é maior, né? Com certeza. Esse aqui não... Daqui a pouco você tá com fome de novo. Sim, mas a pessoa que tem problema emocional, a saciedade dela é totalmente distorcida, tá? Porque ela não come por estar com fome. Aí a gente acaba entrando no assunto das medicações de novo. Quando você aplica a medicação ela deixa a comida no estômago por mais tempo. Então, a saciedade está altíssima, certo? Porque tem comida ali por mais tempo. Só que a pessoa que come por fome emocional, o problema dela não é saciedade. Ela tá cheia e ela continua comendo. É por isso que tem tanto paciente que vomita muito, passa muito mal durante o tratamento. Porque ele tá cheio, mas ele continua comendo. Se ele continua comendo, ele vai vomitar.
ele vai passar mal. Então, é isso que acontece. E com a pessoa que tem fome emocional, a pessoa que tem compulsão alimentar, é a mesma coisa. Ela continua comendo, comendo, comendo. E, às vezes, não é uma quantidade grande. Às vezes, ela só belisca. Mas ela belisca coisas calóricas. E aí, para engordar, é muito fácil. Geralmente, a pessoa que tem compulsão, ela tem compulsão por quê? Por doce. Né? A maioria é compulsão por doce. Ou é compulsão Porque por ele doce... te traz uma... Ele te deixa feliz mais rápido, né? Liberação de dopamina. Dopamina, né? É geralmente compulsão por doce e por álcool. As principais compulsões que a gente tem. E álcool também é altamente calórico. Com certeza. Altamente calórico e altamente inflamatório. E o álcool nunca vem junto, desculpa te cortar. E o quê? O álcool nunca vem sozinho. Ele sempre vem Não. uma coisa junto com ele. Uma porção, Sempre. um negócio, uma batata. Sempre tá beliscando alguma coisa. Sempre. O cara que fuma, a pessoa que fuma... Bom, isso não é uma regra geral, mas geralmente as pessoas que fumam, elas são... não são tão obesas, né? Porque elas descontam no cigarro o que descontaria na comida, no caso. Sim. Então eu vejo muita gente magra fumando. Olha... Aí entra num negócio emocional, né? A pessoa não tá comendo, mas tá fumando. Então vai fazer outras coisas, outros maus pra pessoa, no Foi caso. muito interessante você entrar nesse tópico, porque magreza é diferente de metabolismo bom. Magreza é diferente de saúde. Então, às vezes, a pessoa, ela é magra, mas ela tem uma porcentagem de gordura altíssima. Eu já tive pacientes que fez o tratamento comigo, que pesava 55 quilos. E assim, altura a pessoas altas. Então, assim, o peso era baixo, né? Comparando ali a altura dela. Só que quando a gente avaliou metabolicamente, a porcentagem de gordura dessa pessoa era altíssima. Entendi. O falso magro. O falso magro. E aí a gente tem problema de metabolismo do mesmo jeito. Tanto que uma pessoa magra, ela pode ter diabetes, ela tem problemas metabólicos, entendeu? Então, magreza é diferente de metabolismo bom, de metabolismo saudável. E aí, quando a gente entra nessa questão do cigarro e do peso da pessoa, é a mesma coisa. Então, o cigarro, ele gera uma inflamação muito grande. Dificilmente essa pessoa vai ter um metabolismo saudável, mesmo sendo magro. E o que acontece é que, geralmente, a pessoa que fuma muito, ela ocupa a boca dela através do cigarro. Geralmente é um perfil de comportamento isso, tá? É o traço de caráter oral, que geralmente come muito, ou fuma muito, ou bebe muito. Porque ele teve um padrão de abandono na infância, e aí ele acaba compensando essa dor pela boca. E aí é aquela pessoa que come demais, ou bebe demais, ou fuma demais. Ele precisa ocupar a boca de alguma forma. Coisa. Exatamente. Tanto que a pessoa que tem esse tipo de traço, se ele para de fumar, ou se ela para de fumar, o que acontece? Ou é comida ou bebida. É a mesma coisa da maioria que faz bariátrica e tem esse traço de caráter. Se tem o traço de caráter oral e fez bariátrica, ela vai compensar a dor dela pela boca. Se ela parou de comer, porque o estômago reduziu, ela não consegue comer. No começo ali é só dieta líquida, inclusive, né? Ela não consegue ocupar a boca na mastigação. Ela vai compensar como? O que acontece com a maioria. Fumar ou... Ou no álcool. Tanto Geralmente é fumar, né? Porque o álcool também, o estômago tá menor, não tá? Mas a maioria dos pacientes que fazem bariátrica viram alcoólatras. Qual que é a diferença da bariátrica pro balão? A mesma bariátrica... coisa? Não é a mesma coisa, né? Não. O balão, a gente coloca um volume no estômago da pessoa para ela se sentir cheia e comer menos. A bariátrica tira um pedaço desse estômago. Então, Entendi. em cirurgia. O balão, depois de um tempo, você tirou o balão, o estômago tá ali normalmente. A pessoa aprendeu a comer, a vida que segue. Agora, a bariátrica, ela tirou um pedaço do estômago na cirurgia. Então, o estômago reduziu pelo Mas ele dilata de novo, se a pessoa voltar a comer procedimento. bastante. Dilata. Tanto tem gente que vence a bariátrica, né? Então, aí, na verdade... Sim. E, na verdade, hoje tem várias formas de cirurgia bariátrica, né? Tem vários tipos. Não teria que ser obrigatório a pessoa passar por um psicólogo antes de começar esses tratamentos todos? Porque a gente está vendo que o problema tá na cabeça. Sim, com certeza. Ó, Tudo bem, tem outras coisas, né? A Aham. gente vai desmembrando, mas o problema tá na cabeça. sim. A questão é que a cirurgia bariátrica virou cirurgia estética, né? Então, pontualmente, a gente precisa avaliar isso. Tem muita gente que faz a bariátrica sem a indicação porque quer melhorar a estética, quer estar esteticamente bem, quer emagrecer com um intuito estético.
Segundo, quando eu avalio os pacientes na clínica e eu pergunto para eles, olha, me fala como tá a sua relação em casa, me fala como tá a relação no trabalho, me fala isso, me fala sobre você. O paciente escolhe o que ele fala. Na consulta psicológica é a mesma coisa. Se o psicólogo ou o terapeuta ali, ele não entrar a fundo para acessar o inconsciente dessa pessoa, o paciente escolhe o que ele quer falar ali na hora. Ele escolhe o que ele quer falar para mim, ele escolhe o que ele quer falar para você. Quando você se relaciona com alguém, a pessoa está escolhendo o que ela está te falando. Então, quando eu entro no tratamento lá na clínica, não é perguntas óbvias que eu faço. Eu entro no inconsciente dessa pessoa para eu entender o que está guardado lá. Porque se eu pergunto para ela assim, como está seu relacionamento em casa? A pessoa está me vendo pela primeira vez na vida dela. Eu sou uma estranha para ela, ela não confia em mim ainda. Ela vai falar, doutora, meu relacionamento tá uma merda. Ela não vai falar isso. Ela não vai falar que ela vive um relacionamento tóxico. Ela não vai falar que ela foi traída. Ela não vai falar que ela está traindo. Ela não vai me falar nada disso. Mas quando eu entro no inconsciente dela, ela não sabe o que eu estou acessando. Eu faço perguntas desconexas e o que ela me responde ali, eu sei o que ela está respondendo. Você chega onde você quer. Sim. E aí, tanto que quando eu faço esse mapeamento e depois eu trago para paciente ou para o paciente, eu falo, olha, está acontecendo isso com você, está acontecendo isso no teu trabalho, está acontecendo isso no teu relacionamento, aconteceu isso com seu pai, aconteceu isso com sua mãe. É difícil um paciente que entra no meu consultório que não começa a chorar. É muito difícil. A exceção, o paciente que entra no meu consultório e não começa a chorar. Porque a gente acaba acessando uma camada que ela não tem coragem de falar. Uma camada que ele não tem coragem de falar. Aí a pessoa desaba. A pessoa desaba. Você falou alguma coisa, irmão? Eu acho interessante falar também a questão que as pessoas às vezes justificam muito pela genética. E a genética também não é esse fator decisivo para estar magro ou para estar gordo. Na verdade, ela influencia, mas não é o que define. Entendeu? Não é o X da questão, né? Não é o X. Sim. O pessoal reclama pra você bastante? Ah, não emagreço por causa da genética? Reclamam falando... E como eu disse antes, as pessoas sabem justificar muito bem os problemas. Então, a maioria, é genética, é tireoide, eu não sei o quê, é porque minha vida é muito corrida, eu não consigo fazer atividade física. Sempre tem uma justificativa plausível. Mas a genética hoje, ela influencia de 15% a 20%, o restante é hábito, não é a sua genética que te define. E uma outra coisa, hoje a gente tem uma linha de medicina de precisão. Hoje lá na clínica nós temos testes genéticos que a gente consegue mapear toda a tua genética e melhorar o que a gente precisa melhorar. Entendi, chegar nos pontos fracos ali. Exatamente. Que legal, velho. Toda a predisposição que você tem de ter doenças. É um super exame? Como é que é? É um exame... Hoje nós fazemos na verdade, 3 tipos de exames. Um é feito pela saliva, o outro é feito pelo sangue e o outro é feito pelas fezes. Aí a gente consegue mapear toda a parte de sensibilidade alimentar, predisposição genética, se você é uma pessoa diurna ou noturna, se você metaboliza nutrientes, se você absorve nutrientes, se você metaboliza cafeína. Tem gente que bebe café o tempo todo e o café não faz diferença nenhuma para ela. A gente consegue mapear se o seu intestino ele absorve bem, se o seu metabolismo funciona bem, quais as bactérias você tem no intestino, se essas bactérias são boas ou se são ruins para você. A gente consegue avaliar toda a parte de sensibilidade alimentar. Às vezes, o que você come todos os dias não te faz bem. Eu já tive uma paciente, inclusive quando nós trouxemos os testes para a clínica, foi um desses motivos, uma paciente que comia mamão no café da manhã todos os dias e o mamão fazia mal para ela. E, na verdade, a gente escuta que faz super bem, né? Come, tem que comer cedo e tal, e não é pra todo mundo. Hoje, na verdade, a maioria generaliza muito, né? Então, quando a gente fala, tá com um problema intestinal, tá com uma desbiose intestinal, tem doença autoimune, o intestino não funciona bem, geralmente o que corta? Glúten, açúcar e leite. E toma Activia. Hoje não é tão comum assim. Eu lembrei do comercial, desculpa. Corta glúten, leite e açúcar. Só que isso, às vezes, não tem a necessidade de cortar 100% para todas as pessoas. Para algumas sim, mas para outras não. Algumas pessoas a gente consegue deixar ali uma rotina de uma vez por semana, a cada 14 dias, a cada 21 dias. Não sei, cada pessoa
responde de uma Responde forma. de um jeito. Uhum. Isso. E uma coisa bem óbvia, doutora, que é tomar água. O que você pode Sim. falar disso pra gente? Qual a sua dúvida? Porque eu sei que é óbvio, mas tem muita gente que não toma a quantidade necessária por dia. A quantidade de água correta é no mínimo 30 ml por quilo, tá? A quantidade ideal para quem quer emagrecer, 50 ml por quilo, tá? A questão da água, a maioria não toma a quantidade correta por questão de hábito. A maioria, o problema é hábito. Então, quando a gente tenta melhorar a ingestão de água dentro do consultório, a gente está falando de melhorar hábito dessa pessoa. E o que eu trago para os pacientes, eu sou daquela linha de 1% melhor todos os dias. Se você não faz atividade física, você não vai começar a fazer atividade física 7 vezes na semana. Se você não se alimenta bem, você não vai se alimentar bem em todas as refeições. Ninguém começa a fazer uma coisa do dia para a noite e faz 100% bem. Então, o que eu falo para o paciente é o seguinte, bebe pouca água, vamos aumentar 50 ml todos os dias? Vamos aumentar 100 ml todos os dias? Porque aí a gente consegue mudar a rotina dessa pessoa com uma coisa que é plausível, uma coisa que é possível. E o que importa aqui para mim, na verdade, nem é essa mudança brusca. É eu mostrar para a pessoa que ela consegue fazer o que ela se propõe a fazer. Então, se você se comprometeu a beber 50 ml de água todos os dias a mais, não vai ser difícil para você. Não vai te trazer sofrimento. Então, você consegue fazer. E quando você faz, você está mostrando para o seu corpo, para a sua mente, nossa, eu consegui cumprir uma meta. É possível. Exatamente. E toda vez que você cumpre uma meta, toda vez que você cumpre algo que você se propõe a fazer, você se fortalece, você se sente mais seguro, mais autoconfiante, você se sente mais motivado. É isso que eu preciso no tratamento. E a gente pode fazer isso ao contrário para as coisas que fazem mal. Refrigerante, cerveja. Não precisa parar do dia pra noite Sim. numa pancada só. Sim. Que às vezes o cara toma um fardo por final de semana. Eu acho que essa é a pergunta clássica das clássicas, né? A que eu mais escuto e eu acho que todos os médicos em algum momento escutou essa pergunta. Eu posso beber durante o tratamento? Eu acho que desde a época que eu dava plantão, depois quando eu comecei com o emagrecimento, eu escuto essa pergunta quase toda semana no consultório. O paciente que ele está acostumado a beber, eu não tiro a bebida dele, tá? Porque ele tem hábito social e emocional com essa bebida. Então, ele começa o tratamento comigo, eu trago essa clareza para ele do porquê ele bebe e eu deixo ele beber. Falo, ó, bebe aí o que você quiser, a quantidade que você conseguir. E o que eu faço? Medicação para ele não sentir vontade de beber ou se ele beber, ele passar mal. Então, no primeiro momento, eu ajusto com medicação. Depois que esse hábito vai se tornando menos frequente, ele sente menos necessidade, aí a gente começa a avaliar isso um pouco melhor. Olha, ao invés de beber 5 dias, vamos passar para 3? Ao invés de beber 3, vamos passar para uma vez na semana? Não, tem uma festa? Pode ir na festa, aproveita. Mas na segunda-feira a gente volta. Então, eu sempre vou trabalhando mudança de mentalidade com o paciente. Porque o que importa para mim é que depois do tratamento, quando eu parar com a medicação, ele tenha aprendido a fazer escolhas. Eu não preciso escolher beber todos os dias. É uma escolha minha. A decisão é sempre do paciente. A decisão final é sempre dele. No final, você não tá monitorando ele 24 horas por dia, nem com uma arma na cabeça dele. Se ele quiser entrar num processo de autossabotagem, ele vai entrar. Vai ser uma decisão dele. Exatamente. E vamos para um caso mais afinado, igual o meu, que eu já treino faz muito tempo e tal. Esse cara, quando ele chegar no meu nível, não que eu sou grande coisa, mas ele vai entender mais ainda que a bebida ou algum outro tipo de comida vai atrapalhar o ganho dele, de treino, de tudo. Exatamente. Então, ainda nessa hora ele vai pensar que nossa, velho, essa cerveja vai estragar o meu treino da semana. Exatamente. Vai valer a pena? Exato. Entendeu? Eu era esse cara no começo. Aí eu já não sou mais, porque eu treino faz muito tempo. Mas eu tô querendo passar assim minha visão, que lá no final, quando você tá muito avançado nos treinos, dieta e tal, você já começa a pensar assim. E por que isso muda? Porque a sua visão, o seu objetivo de treino mudou. Antes, o paciente ele queria fazer atividade física para emagrecer. Agora ele faz atividade física para se fortalecer.
entendeu? Fortalecer a mentalidade, melhorar a disposição, melhorar raciocínio, melhorar a cognição. Os objetivos mudam. É sempre o objetivo que está por trás. O que não se sustenta é sempre o foco que você dá, é sempre o objetivo que você dá. Qual é o objetivo que está por trás de cada coisa? Se o objetivo de um paciente é fazer atividade física para melhorar relacionamento, no momento que ele perceber que o outro não dá bola para isso, ele vai parar. Entende? Se ele faz atividade física porque, sei lá, ele... O que a gente precisa entender é que o motivo que está por trás é o que tem que fortalecer a pessoa. Tem que ser o motivo correto. Por que você faz atividade física hoje? Pra poder comer o que eu quero e pra ficar bonito pelado. Esse é o seu objetivo. Mentira. Pra ficar saudável, pra ser saudável. Eu quero ser um velho forte, eu quero ser um velho saudável, entendeu? Eu tinha uma ideia de morrer mais velho, mais novo possível pra não ficar acamado. Mas essa ideia mudou completamente, deu um cavalo de pau e mudou. Então eu quero ser um velho saudável. Eu não quero ser um velho acamado ou andando assim, tudo bem, né? Uma hora, dependendo da minha idade. Mas eu quero ser um velho saudável. Eu quero ter 80, 85 anos fazendo caminhada, fazendo as coisas, entendeu? Quando você me fala isso, você está me dizendo, eu trabalho tanto, eu estou tendo sucesso profissional, e aí eu não vou aproveitar o meu sucesso? É isso que você está dizendo. Ou seja, você tem os objetivos de crescer profissionalmente, de ter sucesso, e aí chega lá na frente e você tá doente e não consegue aproveitar? É, porque eu já escutei, eu gosto dessa galera, eu gosto do Paulo Musi, do Renato Criano, do Júlio Balestrini, por aí vai. E todos eles dizem a mesma coisa, quer ficar velho saudável, você tem que ter músculo. Porque é o músculo que vai suportar, ele é tipo sua armadura. Sim. Então é isso que eu tô fazendo. Eu quero falo ser um velho que saudável. Músculo é independência. Você quer ter independência futuramente, você precisa de músculo. Então, se você quer melhorar a sua cognição, não ter problemas neurodegenerativos, você precisa de músculo. Se você não quer ser dependente fisicamente de outras pessoas, você precisa de músculo. Então, músculo, ele é independência. Você quer independência futura, é músculo. Você ser protagonista da sua história ou vai ficar vivendo a história dos outros? É verdade, velho. Entendeu? Verdade. Qual história você vai ser o protagonista? Da história dos outros, vivendo Ou a da vida sua. Ou vai ser o protagonista da sua história? Verdade, realmente. E Acho que a questão é essa. Da hora. muito interessante isso que você trouxe, porque a maioria chega no consultório falando que quer emagrecer para ser mais saudável, para ter mais saúde. E eu falo, gente, eu já falo logo para os pacientes, isso é mentira. Para de mentir para mim, isso é mentira. Sabe por quê? Se a pessoa realmente ela tivesse preocupada com a saúde dela, tudo bem, ela tá ali para emagrecer, a gente vai fazer um tratamento para perder peso. Mas ela já estaria se alimentando bem, ela já estaria fazendo atividade física, ela já estaria fazendo outras coisas que deixam ela mais saudável. Ela não faz nada disso. Entendeu? É uma pessoa que come doce o tempo todo, bebe o tempo todo, bebe refri o tempo todo, bebe álcool o tempo todo. Aí me fala que tá procurando saúde, que quer emagrecer para ter mais saúde. Essa não é a verdadeira causa. A pessoa que chega no meu consultório e fala, eu quero emagrecer para ter mais saúde, ela já come bem, ela já se alimenta bem, ela já faz atividade física. Ela já entendeu o game. Aí isso Entendeu? aqui vai funcionar. Vai funcionar em todos os casos, desde que a gente mapeie de forma correta. Vai funcionar em todos os casos, desde que a indicação seja correta, a dose seja correta, desde que o tratamento, desde que isso daqui não seja o tratamento sozinho, não seja monoterapia, seja um conjunto de coisas. É por isso que hoje a gente fala tanto em plano de tratamento. Não é uma medicação que faz diferença, entendeu? Tá, e pra gente poder encerrar, vamos fechar com esses dois, então. Esse cara realmente é melhor que esse? Ou não tem nada a ver? Certo, vamos lá. Compare os dois, comparação. O Ozempic, ele age em um hormônio intestinal, GLP-1. Tirzepatida, Mounjaro, age em 2 hormônios intestinais, que é o GLP-1 e o GIP. Quando a gente só de avaliar mecanismo de ação, a gente já entende que esse é superior, porque esse age em 2 e esse age em 1, certo? Sim. Então, tecnicamente, o Mounjaro é muito mais superior ao Ozempic, ao Wegovy, exatamente.
Mas, lembra que a gente falou que o tratamento ele não é monoterapia? Então, não é só isso que resolve, não é só isso que funciona. Se você tem indicação de emagrecer, eu te passo o Ozempic e eu te passo o Mounjaro. Você vai emagrecer mais com o Mounjaro do que com o Ozempic? Não necessariamente. Tecnicamente teria, mas não necessariamente. Por quê? Aí aqui cabe a avaliação. Tem deficiência nutricional? Tem deficiência hormonal? Tem algum problema emocional por trás? Tem desbiose? Tem doença autoimune? Então, é quando eu faço esse mapeamento e trato as outras causas em conjunto que eu consigo potencializar o efeito do Mounjaro ou o efeito do Ozempic. Uhum. Se eu potencializo o efeito dos dois igual, é claro que o Mounjaro vai responder muito melhor. E hoje, qual é a grande questão? É que o Mounjaro, ele tem menos efeitos colaterais. Então, um paciente que ele tem muito sintoma gastrointestinal, ele vai sofrer muito mais usando semaglutida, usando o Ozempic, usando o Wegovy, quando a gente compara ao Mounjaro, tá? Mas não é necessariamente só a medicação que é melhor ou pior, depende muito de indicação, quais os problemas que esse paciente tem por trás. Um paciente que não tem problema nenhum, não tem deficiência nutricional, não tem inflamação, não tem deficiência hormonal, não tem mais nada para ser tratado. A gente vai usar só a medicação? O Mounjaro vai ter mais resposta. Que ótimo. Muito bem explicado. Sim. E se a pessoa chega no seu consultório lá e conversa com você e ela está passando todos os critérios que você disse aqui, que tem que ser feito e tal. Se bem que você entregou, né? O Se quê? o cara for na maldade, ele já sabe por onde, qual caminho ele tem que trilhar. Exatamente. Não, mas lógico que você vai saber. Mas enfim, a pessoa chegou lá e... Até perdi minha linha de raciocínio. O que eu ia perguntar? A A pessoa chegou lá, ela treina, ela dorme bem, ela come certinho e tal, e ainda ela quer ele. É possível? Ou não? Aí você já vai levar ela para um outro lado. Porque Olha, dá para fazer sem ele. no meu consultório, eu não quero falar isso de forma arrogante, mas quem manda sou eu. A líder ali dentro sou eu. Porque quem estuda o tempo todo sou eu. Então, o paciente ele não faz o que ele quer. Ele faz o que ele tem indicação. Então, se um paciente ele treina, ele tem... Aliás, vamos até pensar em outro raciocínio. Se é um paciente que ele quer emagrecer, mas ele já tem uma porcentagem de gordura baixa, ele não vai fazer uso da medicação porque ele não tem indicação e ponto. A gente vai mapear o que está acontecendo, onde a gente pode ajustar o metabolismo desse paciente, o que a gente pode fazer para diminuir ainda mais essa porcentagem de gordura dele, que provavelmente não vai ser com a medicação, vai ser com suplementação e rotina mesmo. Aqui. Exatamente. Maravilha. Ai, meu Deus, como eu amo vocês. Pré-treino e creatina. Ó, fazendo uma suplementação, uma alimentação boa e fazendo treino, não tem como dar errado se o seu metabolismo ele já tá bom. Não tem nada para ajustar. Então, ali o paciente ele vai fazer o que ele tem indicação. Inclusive, foi até muito interessante você entrar nessa questão, porque o meu tratamento do início de 2023, quando eu comecei a trabalhar com emagrecimento para agora, mudou completamente. Por quê? Antes eu prescrevia, o paciente usava as medicações em casa. O que ele fazia? Ele usava o que ele queria, ele comprava o que ele queria, ele comprava a medicação que ele achava que ia funcionar, que ele não queria, ele não comprava. Aí, num dia lá determinado, ele usava os remédios que ele queria usar. E eu comecei a perceber isso, que quem estava mandando no tratamento era o paciente. É diferente de um paciente que tem problema cardiológico e o cardiologista passa a medicação e ele toma tudo certinho. O paciente do emagrecimento, ele é rebelde. Ele não toma tudo que ele tem indicação. Ele toma o que ele acha que vai dar resultado. O que ele quer. O que ele acha que vai dar certo. Uhum. E aí eu comecei a perceber isso. Falei, quem manda no tratamento é o paciente, não sou eu. E aí eu mudei o tratamento. Hoje o tratamento ele é feito dentro da clínica. A gente tem a parte de suplementação que o paciente faz em casa, sim. Mas é uma parte que é uma coisa que ele faz. Ele nem fica questionando, vou fazer isso, não vou. E o dia que ele resolve não fazer também não vai trazer
tantos prejuízos no meu resultado. Então, hoje, as medicações, o paciente ele faz dentro da minha clínica, na dose que ele tem indicação. Não é na dose que ele quer. Se você quer tomar uma dose e você tem indicação de outra, é a dose que eu prescrever que você vai tomar. Porque quem manda no tratamento sou eu. Quem estudou esse negócio sou eu. Exatamente. Tá certo. Até porque, se você tem um efeito colateral, você vai atrás de quem para resolver seu problema? De você. E Exatamente. falar mal de você pra todo mundo. Exato. Exatamente. Sabe uma coisa curiosa na bariátrica? A pessoa tem, sei lá, 180 quilos, não sei como que funciona direito. Aí vai querer fazer a bariátrica. Vai fazer os exames todos e tal, o médico vai falar, ó, você tem 180 quilos, você tem que chegar no 130. Certo. Exemplo, porque senão não é possível. A pessoa emagrece 50 quilos pra fazer. Isso que é engraçado. Por que que ela não continua? Eu sei, tudo bem, pode ser um primeiro grande passo, mas ela conseguiu já emagrecer 50, 40 quilos pra fazer. Porque a maioria é da turma dos milagres. Resultado rápido. Eu tenho um paciente que ele emagreceu de 190 para 130. Ele tá fazendo tratamento comigo já há 8, 9 meses, mais ou menos. Ou seja, 9 meses pra gente sair de 190 para 130. Eu vou tirar esse paciente do 100, da casa do 100. Só que quanto tempo vai demorar? Vai demorar pelo menos mais uns 6 meses, acredito aí que talvez até o final do ano a gente precise. E aí, o que que a maioria quer? Ai, tudo bem, já me sacrifiquei 6 meses, agora eu quero uma solução rápida que não dependa mais de mim. E aí, agora não precisa da minha parte, não precisa do meu sacrifício mais. E aí, isso, se essa pessoa ela tem a possibilidade de fazer a cirurgia sem até não depender dela antes, ela já vai direto para a cirurgia. Porque ela quer um resultado rápido, que não dependa dela. Ou seja, que é o que a maioria quer. Milagre. Verdade. Solução rápida. Quer um docinho. Ou às vezes, por não ter um conhecimento, a pessoa vai pelo caminho mais fácil. Entendeu? Que é o efeito manada, que todo mundo cirurgia, faz. Só que a cirurgia hoje, além da cirurgia, ela te causa vários problemas. Você tem que fazer reposição de vitaminas pelo resto da sua vida, entendeu? Não é só o fato de você fazer a cirurgia, entendeu? Assim, em tese, você faz a cirurgia, mas você também tem que fazer um acompanhamento pelo resto da sua vida. Não só a cirurgia é rápida, mas você tem que continuar esse acompanhamento. E mesmo na questão do Monjaro, ele mesmo se você fazer ele sozinho, ele vai te prejudicar a tua saúde, porque ele vai acabar com o teu músculo. Não é só o Monjaro sozinho que vai resolver. Não é só aplicar ele, já Não era. é só o Monjaro que vai resolver. Ele tem algo a mais para ser feito, junto com o tratamento, por isso que é um acompanhamento. Porque se você faz sozinho, do jeito que você quer, você não faz direito, você pode criar uma resistência. Ah, não vou fazer esse fim de semana porque eu vou no churrasco. Porque eu vou no casamento e eu quero comer. Então eu não vou tomar medicação porque eu quero comer. Então é uma questão que às vezes o paciente nem faz. Ah, eu quero comer esse fim de semana, eu não vou fazer. Na verdade, não é nem só a questão de não ter conhecimento. Mas o que acontece hoje com a maioria. Por exemplo, a pessoa ela tem uma dívida. Ah, eu vou pegar um dinheiro emprestado com um agiota, vou resolver o meu problema agora, e aí depois eu penso no problema lá na frente. Ah, eu não tenho dinheiro, mas eu vou usar o cartão de crédito. Então, eu vou usar o cartão de crédito agora, eu vou resolver um problema agora, e aí depois eu penso no problema lá na frente. A bariátrica hoje tem muita gente que já tem conhecimento, porque hoje a gente tem acesso à informação muito fácil. Então, a pessoa já sabe que vai ter problema nutricional, que vai precisar fazer reposição de nutrientes o resto da vida, que tem a possibilidade, sim, de ter compulsão por álcool, por drogas, enfim. Hoje, a maioria já tem conhecimento. Mas eu prefiro resolver o problema agora. E se eu tiver um problema lá na frente, ou o problema lá da frente, eu resolvo depois. Eu vou pensar o que eu faço até lá. A maioria é assim. Não só em questão de emagrecimento, mas em questão comportamental. Então, quando a gente avalia o comportamento da sociedade, a gente percebe que isso é muito forte. Aí eu vou resolver o que eu posso... Aliás, não vou esquentar minha cabeça com esse problema agora, eu vou deixar para esquentar a cabeça com o problema lá na frente. Verdade. Entendeu? É assim, ó. Se for olhar pelo lado cru da coisa, o negócio fica esquisito. Se for ver na parte cru mesmo. Porque a pessoa, exemplo meu, 180, precisa emagrecer 50 para poder fazer a bariátrica. Ela já emagreceu 50 quilos. Aí, olhar pelo lado cru é assim, cara, eles vão arrancar um pedaço do meu estômago. Vou ter que tomar vitamina e ser acompanhada pro resto da minha vida. Será que não dá para tentar mais?
Será que não dá pra trilhar esse caminho mais ainda do que entrar na faca? Sim. Entendeu? Sim. Então fica um pouco assustador, assim, olhando por esse lado, sabe? Fica. Pelo menos no meu ver, entendeu? Sim. Não, eu entendo completamente. Mas tá, cada um, né? Saiba que a conta chega. Sempre chega. A conta chega. Independente de você optar por uma cirurgia bariátrica ou fazer uso de uma medicação errada. Uhum. Porque é igual o que o Walter comentou. Essa medicação, qualquer uma delas, se você não sabe usar, você perde uma quantidade de massa muscular muito grande. E de dinheiro. Que foi o que aconteceu com a cantora. Foi o que aconteceu com a Maraísa, né? Foi uma O das Maiara duas. ou a Maraísa, não lembro agora exatamente. Mas o que aconteceu? Tem um vídeo que viralizou dela na academia que ela não conseguia pegar peso. Ela agachou e ela não conseguia levantar. Porque tinha uma sarcopenia tão grande ali, uma quantidade de massa muscular tão baixa, que estava trazendo prejuízo para ela. Então, do mesmo jeito que a bariátrica faz perder a massa muscular, a medicação usada de forma errada também faz. Então, até quando você me traz a questão do paciente que já é saudável, já faz atividade física, suplementa, tem um corpo legal, não tem indicação de fazer o uso da medicação, e se ele faz o uso da medicação, ele não vai emagrecer perdendo gordura, ele pode perder massa muscular junto, que não é o intuito dele. É por isso que a gente tem que ser bem claro com o paciente, ser bem incisivo no que ele tem indicação ou não. Uhum. Então, um paciente que faz uso da medicação errada, ele vai sim ter problemas futuramente. E esse é um grande... Essa é uma grande... Esse é o grande problema do efeito sanfona, na verdade. Porque o que é o efeito sanfona? Porque tantas pessoas emagrecem e depois voltam a engordar. Porque essa pessoa emagreceu da forma errada. Ela emagreceu perdendo massa muscular, o metabolismo ficou mais lento, e aí agora o metabolismo dela tá funcionando menos, e a hora que ela para com a medicação, ela tá gastando muito menos. Ou seja, ela precisa fazer muito mais atividade física. Ela precisa comer, ter uma alimentação muito mais controlada, comer menos. E se ela não teve mudança de hábito, se ela não mudou o ambiente, não aprendeu a treinar, não aprendeu a comer, a hora que ela para a medicação, ela começa a engordar com muita facilidade. Uhum. O hábito, ele é totalmente importante, né, nessa questão. Ele é totalmente importante não só para emagrecimento. O que as pessoas precisam entender é que hábito é importante para desenvolvimento pessoal. Uhum. Entendeu? Então, não é só para emagrecer. A pessoa precisa mudar a mentalidade dela. Ela tá numa mentalidade, ela tá numa frequência baixa, ela tá numa mentalidade ruim. Ela tá justificando coisas que ela não precisa justificar com comida. A questão do Lineker, eu treinar, eu só vou treinar. Sabe? É igual vir aqui fazer o podcast, a live, a gravação. Eu só venho fazer. Não é aquele lance assim, nossa, hoje eu preciso ir lá fazer. Pô, amanhã eu acordo e tal, faço tudo que eu tenho que fazer, arrumo a cama, escovo os dentes, tomo esse cara aqui, pré-treino, espero uns 15 minutos pra eu já ficar doidão, começar a pinicar tudo, coloco meu fone de ouvido do meu rock e vou treinar. Exatamente. Não tem esse negócio, nossa, amanhã, igual hoje. Hoje, amanhã eu preciso ir treinar. Não tem esse negócio, eu só vou, sabe? É a questão do hábito, já tá na minha vida incluso. Exatamente. E a pessoa, por isso que eu te perguntei aquela hora, quanto tempo mais ou menos demora? Porque o difícil é esse, chegar na questão do hábito, sabe? E a questão, até entrando nisso novamente, pra gente fechar, você entende que a questão não é o tempo, é a mentalidade? É sobre pagar o preço. Hoje é um hábito para você fazer atividade física por conta da sua mentalidade. Porque eu quero Não ficar é porque velho você forte. fez atividade física 1 ano direto, não é porque você fez 21 dias direto de academia. É sua mentalidade. Verdade. O lance de eu querer ser um velho forte lá no futuro é o que tá impactando aqui hoje. Exatamente. Realmente, faz todo sentido. Obrigado agora por essa visão, né? Muda tudo, muda tudo. Sim. Eu falo que o que faz uma pessoa evoluir é a mentalidade e a ambiência. É a mentalidade dela e é onde ela se coloca. Em qual ambiente ela se coloca. É isso que faz diferença no tratamento também. Legal. Doutora, obrigado pelo bate-papo hoje, de verdade. Eu que agradeço. Valeu, Walter, pelo papo. Manda um beijo, um abraço para as pessoas que estão assistindo a gente aqui na sua câmera.
Pessoal, queria agradecer todos que estiveram aqui com a gente. Se vocês tiverem dúvidas, mandem pra gente que teremos novos episódios. E me sigam nas redes sociais, no Instagram, dralivialacerda.médica. E podem me mandar as mensagens, as dúvidas que vocês tiverem lá também. Perfeito. Muito obrigado, tá? Volte novamente, tá? Pega o carro, viaja aí pra vir conversar com a gente aqui. Sim, tá? estaremos aqui Valeu. nas próximas semanas. Galera de casa, muito obrigado a todo mundo que acompanhou. Compartilhem esse vídeo é de suma importância, tá? Se vocês gostaram de qualquer coisa aqui, tá na descrição os patrocinadores, junto com o Instagram da doutora, tá? Morango não tá na descrição, não. Valeu? Beijo. Tchau.